Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, semana passada eu vi o filme do Super-Homem. Eu curti demais, né? Esse filme de James Gunn, porque teve muitas coisas interessantes que há muito tempo eu não via. Além desse ser esse cara muito forte aí, que a gente já sabe mais ou menos quem já leu as histórias do Homem de Aço. Ele é mais do que isso também. Até porque, pelo filme que você vai vendo, o cuidado que ele tem com as pessoas, com os vilões e também com as pessoas que estão próximas a ele, é legítimo, assim, entendeu? Ele tem essa coisa, assim, de ter um cuidado com a vida humana e com a banalidade do ser humano também, entendeu? Seja as pessoas que trabalham normalmente, seja, sei lá, vendedor de comida, de carrinho, ou jornaleiro, ou quem quer que seja, cara. E até quando as pessoas não gostam de algo que ele faz, ele se sente profundamente ofendido. Porque ele sente que ele tem uma responsabilidade acima dos outros devido a uma certa mensagem que ele teve. Entendeu? Que isso afetou na mentalidade dele para o bem, certo? Mas, assim, a gente acaba seguindo uma ideia de algo que seja certo por causa da criação também que a gente teve, entendeu? Se você pensar que ele veio para a Terra e ele tem toda uma convivência com as pessoas, com o seu jeito de viver e há certas normalidades e regras da sociedade que a gente tem que seguir, cara, porque a sociedade é assim. Até que alguém tem um pouco de poder a mais para poder querer corromper as coisas, entendeu? E assim, como tantos outros filmes que a gente já viu dele, aqui existe um cuidado para lidar com os personagens que é a base aí do Super-Homem, tá? E como a postura dele de gostar das pessoas e gostar aí do ser humano, dos animais, de tudo que existe no planeta Terra, ele tem um dever aí moral de querer cuidar de tudo. E isso é como se fosse um escoteirão mesmo. Entendeu? E às vezes, quando a gente vai ver uma retratação do personagem, muitas das retratações perde esse traço de humanidade e só fica focada aí no poder do personagem, entendeu? Como se fosse uma locomotiva que não para, velho. Ele vai atropelando tudo que tá na frente dele. Há um tempo atrás, as pessoas achavam isso legal, só que tá meio cansado, né? E certas formas a gente precisa meio que, vamos dizer assim, mudar o jeito de comunicar com as pessoas, entendeu? Principalmente quando não tá sendo muito efetivo, certo? Então, isso me chamou muita atenção aí no filme James Gunn, com muitos outros contextos interessantes que como um ser que pode entrar em contato com diversas, sei lá, entidades e regiões, ele tem uma extrema responsabilidade também. Não é só pelo poder que ele vive. Pelo contrário, ele vive pelo bem da sociedade, entendeu? Às vezes ele se sacrifica para poder se manter aí firme como um homem de aço, que é o título aí de muitos quadrinhos que ele tem. Não pela valentia, mas sim pela coragem de ser bom, pela coragem de ser amável e pela coragem de querer cuidar do outro, que é uma coisa muito contradizente hoje, que ser bom é ser meio que, vamos dizer assim, bobo, né? Otário assim, entendeu? Então, a gente precisa meio que ter um certo cuidado. A gente não precisa ser que nem o Super-Homem, porque a gente não tem essa resistência e nem essa força toda. Mas se a gente tiver aí um bom senso e o cuidado também com as coisas que a gente faz, é muito importante, tá? É algo que a gente deveria pensar aí por causa desse personagem. Pensando nisso, gente, não vamos deixar de levantar aí a hashtag aí do Super-Homem, tá? Ou Superman, se assim vocês quiserem dizer. E vamos aproveitar e dar uma olhada aí nas mídias aí do personagem, tá? Então vamos começar por um jogo do Super Nintendo que eu, particularmente, nas primeiras vezes que eu vi, eu achei interessante. Mas depois que eu fui jogando, foi caindo meu hype. Peraí. De qual jogo que eu tô falando? Vamos falar assim melhor. Death and Return of Superman, tá? É um jogo de Super Nintendo, onde aqui é um jogo de porrada. Mas assim, infelizmente é um jogo genérico, tá? Seria material aí para as pessoas quererem depois fazer um jogo legal aí do personagem.
aproveitando as ideias, quem sabe pode fazer algo diferente, né? A gente nunca sabe, tá? Mas o jogo, cara, você vai andar, você vai saltar, você vai voar, mas é muito assim, ele não tem muita coisa pra fazer. Ele não tem muita coisa pra fazer, entendeu? E tem tantos outros jogos aí de plataforma. E geralmente quando a pessoa vai montar um jogo, ele não pensa, como é que a gente pode fazer um jogo de plataforma legal com personagens, com as propriedades que o personagem tem? Não. Eles querem mostrar só que o personagem é forte. Mas mesmo assim eles nem conseguem mostrar, até porque ali ele precisa ser nerfado pra poder enfrentar os oponentes dele. Tanto é que se os oponentes assim no jogo se entrar no Super-Homem, quebra o personagem, entendeu? Então assim, teria que ter um pouco de aumentar um pouquinho a força do personagem e, sei lá, diversificar nos obstáculos, tá? Um exemplo disso, que seria um bom jogo assim, pra época aí do Super Nintendo, Mega Drive, é um jogo do Mega Drive Super-Homem. Acho que eu não sei, Superman, não sei de qual ano que ele é não, tá? Mas ele tem diversos obstáculos, diversos inimigos, ele não é só porrada, entendeu? Você tem os obstáculos diferentes regiões, por exemplo, assim, edifícios, construções, né? Certos locais que você precisa passar, você precisa fazer tipo um peão para poder destruir o chão, tá? Tem obstáculos que tem fases que você vai usar como se fosse um shooter, uma nave mesmo, o Super-Homem vira uma nave. Não que ele vai virar uma nave mesmo, gente, mas ele vai voar e vai atirar com os olhos, né? Então, assim, os poderes clássicos do personagem aí, tá? E tem os inimigos, alguns inimigos, eu acredito que seja, um deles é o Metalo, chama Metalo, tá? E Mitsplik também tá no jogo. E até onde eu vi, tá? Tem outros inimigos aí. E muitos dos inimigos, cara, são, assim, dignos de obras de ficção. Como muitas histórias aí de alienígenas. Até porque o Super-Homem é alienígena. Seja seres de outras galáxias, né? E também até as inteligências artificiais, né? Interessante a inteligência artificial aqui. Um dos vilões é o Brainiac, né, cara? E que é uma inteligência artificial poderosa que tem nas histórias do Super-Homem. Que, assim, muitas das histórias mais loucas que eu já vi, cara, como dominação, essas histórias de dominação, o Brainiac tá no meio, tá? É um vilão, assim, muito foda. Eu adoro o Brainiac. Assim, deve ter feito muitos filmes de ficção científica de personagens parecidos com o Brainiac dos anos 80, entendeu? A gente pode colocar aí como se fosse a Skynet, né? Entendeu? A Skynet que toma conta de tudo. Só que a Skynet, vamos dizer assim, quer eliminar, tá bom? Brainiac não. Brainiac quer manter a ordem, mesmo que seja com mãos de ferro, entendeu? Ele não entende que existe o livre-arbítrio e ele impõe aí a opinião dele sobre todos os outros, tá? Mas é igual. Vamos pensar. Inteligência artificial, cara. A inteligência artificial é algo que precisa de um certo direcionamento, tá? Até mesmo os grandes desenvolvedores aí, para poder trabalhar com a inteligência artificial, precisa direcionar ela para poder trabalhar e fazer conteúdos produtivos, entendeu? Até para você entender a mecânica dela, você precisa estudar ela toda, né? Para isso que a gente precisa até fazer os cursos de programação, tá? Seguinte, gente. Mas o Brainiac, então, ele é uma inteligência artificial, sacou? E ele é um dos grandes, como tantos outros grandes vilões aí. Além desse jogo de Mega Drive aí, a gente tem um outro jogo que é muito foda, de PS2, que se chama Superman Return. Gente, é aquele ator que fez o filme do Super-Homem, Superman Return. Ele é o Brandon Routh. É o Brandon Routh, tá? Só que esse jogo, cara, ele é muito bom. Ele é muito foda. E tem tudo aí que do Super-Homem que é muito interessante, seja voar, seja enfrentar esses inimigos high-tech aí, essas alienígenas, todos esses seres que são bem, vamos dizer,
bem avançados. Além de alienígenas super poderosos aí, sejam robôs, inteligências artificiais, tudo que envolve aí esse universo aí do Homem de Aço, tá? Inclusive o principal vilão aí do Super-Homem, que a gente já tá cansado de ver nos filmes, mas dependendo de quem é o ator e de qual é o roteiro, às vezes é tão bom que consegue superar muitas vezes representações de outros personagens. É um show à parte, né? De qual eu tô falando, o Lex Luthor, né? Dependendo aí de quem for representar ele, você pode ver que tem grandes atores para poder fazer o personagem, tá bom? Não é à toa que a primeira representação dele foi lá o Gene Hackman, que apesar de seu sarcasmo, é um cara milionário, né? Bilionário, não sei. Bilionário. Maligno. Entendeu? Muito ardiloso, né? Até que essa outra última representação foi uma das menores, que é desse filme também, tá bom? Cara, esse jogo me lembrou um pouco do jogo do Hulk, né? Ultimate Destruction. Só que diferente do Hulk Ultimate Destruction, aqui, meu irmão, tem as pequenas quests e tem as histórias, tá? E não é, por exemplo, não sei quantas horas de jogo igual do Hulk lá, tá bom? Apesar de que o jogo é muito insano, o jeito que o personagem faz, então assim, é um jogo, no caso do Hulk, que você vai aos poucos pra você zerar o personagem, tá bom? Zerar o jogo, tá? Mas aqui, gente, a gente vai enfrentar aí esses vilões, né? O Metalo, o Mongo, esses outros vilões interessantes aí. E tudo aí na cidade de Metrópolis, cara. Com tudo que tem direito. Seja meteoros, seja muita coisa, cara. Muita coisa que você pode aproveitar e conhecer o personagem. Eu ainda não zerei, mas vamos ver se eu faço uma parte 2 aí desse jogo. E tento ver outras coisas interessantes desses jogos aí de Super-Homem e trago outras novidades também, tá bom? Inclusive histórias e outras coisas mais, tá? Até pra vocês depois aí procurarem, tá bom? Enfim, antes de terminar, lembrando aí do filme que tá em cartaz, o Super-Homem, vai dar uma olhada nesse filme, vale a pena demais. Não pense em levantar só uma bandeira, seja Marvel, seja DC. Curta, cara. Curta os personagens, curta esses heróis. Se tem um conteúdo interessante pra você curtir, vai ver o filme, vai ler a história. Procura saber, entendeu? Porque não é em si só um personagem que está sendo escrito. É alguém que está por trás do personagem para poder criar suas histórias, suas artes, entendeu? Então, assim, tem toda uma equipe de pessoas capacitadas para poder desenvolver tais histórias, desenhos, jogos e tudo mais. Depende aí do investimento também e da administração para poder desenvolver grandes histórias. E esse filme, por exemplo, do Super-Homem, inclusive eu tô a fim de ver ele de novo, vale a pena, tá? Então, vá lá no cinema curtir, beleza? Um grande abraço para vocês, uma boa jogatina e até a próxima.